Oi, eu venho aqui hoje falar para vocês sobre medicina preventiva. O que eu observo no dia a dia do consultório é que as pessoas elas encaram a prevenção como fazer exame, né? Então, a pessoa às vezes chega na gente, vem à consulta e fala assim: ai, doutor, eu vim aqui fazer os meus exames de prevenção. Só que a prevenção ela vai muito além disso, né, gente? Prevenção é principalmente aquilo que a gente faz todo dia para cuidar da saúde da gente. Quando a gente vai fazer um exame, normalmente os exames são importantes, exames complementares, mas os exames normalmente eles já fazem um diagnóstico da doença. Agora a gente veio do Outubro Rosa, né? Então assim, fala-se bastante da importância de fazer mamografia, super importante, né? Mas quando eu faço a mamografia, eu já faço o diagnóstico da doença, então a mamografia, ela não é prevenção. Mamografia é diagnóstico precoce, eu vou fazer o diagnóstico da doença no estágio inicial, com isso eu vou conseguir fazer um tratamento e, na maioria das vezes, curar aquela doença. Mas a prevenção é principalmente aquilo que a gente faz no dia a dia da gente, tá? Então eu costumo falar que o fator mais importante de prevenção é construído desde a infância e dentro da casa da gente. E atualmente a gente sabe que um dos pilares mais importantes da prevenção é a alimentação. Então eu costumo dizer que o fator mais importante da prevenção é a alimentação, é o garfo, é aquilo que a gente põe na boca da gente, tá? As atitudes que a gente faz no dia a dia da gente. A gente costuma, assim, procurar normalmente, uma coisa que eu vejo bastante também, as pessoas começam a se preocupar com a saúde ou vão procurar um atendimento médico, normalmente se elas estão sentindo alguma coisa, né? Nesse período agora da pandemia, a gente tem observado assim uma preocupação maior, as pessoas estão se preocupando mais com a saúde, o que é fator de risco, é doença crônica, o que eu faço para aumentar a imunidade. Então as pessoas observaram que as pessoas que são mais doentes, têm um risco maior de contrair o vírus. E com isso as pessoas estão procurando mais o atendimento médico em busca de orientação. Isso é ótimo, por quê? Porque não é porque eu não sinto nada que eu não tenho nada, né? Na verdade, quando o sintoma aparece, a doença normalmente já está estabelecida. Então, a gente tem que ter essa preocupação realmente de fazer a prevenção, muitas vezes ir buscar atendimento, fazer uma avaliação, o que eu posso fazer hoje para melhorar a minha saúde e não ficar realmente esperando que apareça um sintoma. Eu sempre falo que a gente tem uma idade cronológica e uma idade biológica. Idade cronológica é aquela idade que vem marcada lá na certidão de nascimento da gente. Mas existe a idade biológica. A idade biológica é o estado de conservação do organismo da pessoa. Tanto que é comum. Às vezes você vê uma pessoa que você fala assim, nossa, aquela pessoa parece que tem 60 anos. E você vai ver, a pessoa tem 40. Outras que você fala, nossa, olha que a pessoa tem 50, 60 e a pessoa tem 70 e tantos anos. Então, a qualidade de saúde, uma boa saúde física, normalmente ela reflete também numa boa aparência física, né? Então a gente tem que estar muito preocupado com essa saúde biológica, independente da idade, entendeu? Ou na infância, ou na fase adulta, ou a pessoa mais idosa, ela sempre tem que estar buscando essa conservação da sua saúde. Hoje a medicina muda muito, né, gente? Hoje o conhecimento ele muda muito rápido e se a gente como médico não está em busca, estudando, se atualizando, lendo artigos, muitas vezes coisas novas que aparecem na medicina, existem estudos que dizem que novos tratamentos, novos protocolos, novas descobertas podem demorar até 17 anos para se tornar de uso corriqueiro no meio médico. Então, a gente como pessoa deve tentar aprender, buscar, conhecer o nosso corpo, melhorar,
Por quê? Não ficar só esperando pelo atendimento médico, achando que aquilo que eu falei, que é só ir lá fazendo o exame, que isso aí já é o suficiente. Eu atendi uma paciente ontem ainda aqui no consultório, e a paciente tem uma história muito importante de diabetes na família dela. Aí ela veio assim, doutora, uma paciente novinha, 20 e poucos anos, eu quero fazer um exame de diabetes. Aí conversei com ela, aí ela vem todos os anos, algum tempo já comigo, falando a mesma coisa. Aí eu falei, mas por quê? Ela me contou, me falou da história da família diabetes, e ela falou, eu adoro doce. Eu vivo comendo doce e morro de medo de ter diabetes. Bom, o que eu falei para ela? Bom, quando com 20 e poucos anos ela tem uma história de diabetes tipo 2 na família, você não vai ter diabetes. Diabetes é uma doença que normalmente incide diabetes tipo 2 após 35, 40 anos. E ela está diretamente relacionada com a ingestão de açúcar. Então, se a pessoa vem todo ano, ela faz o exame médio, mas ela não muda nada a dieta, ela não muda nada a vida dela, eu falei para ela, bom, você só está medindo, porque se você continuar desse jeito, você vai ter diabetes. Porque hoje, com 20 anos, o exame vai estar normal, o problema vai ser depois quando ela tiver 40 anos. Então é uma falsa ilusão, né? Eu falei, bom, a única coisa que você está fazendo aqui, você vem medindo, isso não é prevenção. Prevenção seria ela mudar esse hábito na vida dela, que é um hábito que com certeza, com a história familiar dela, ela vai ter diabetes no futuro. Então, isso que a gente tem que assumir como responsabilidade. A gente, como médico, principalmente quando a gente fala em prevenção de doença, em doença crônica, a gente pode ajudar, né? Orientar, ajudar, passar um medicamento, passar uma suplementação, mas muitas vezes a gente depende muito do que o paciente vai fazer, né? Se o paciente não fizer a parte dele, a gente não tem resultado. Lógico, é diferente de uma medicina de urgência. Se você quebrou um braço, você vai lá no ortopedista, vai consertar. Se você tem uma apendicite aguda, você vai lá, vai fazer uma cirurgia. Isso, a urgência. Mas para doença crônica, para prevenção de doença, principalmente das doenças relacionadas ao envelhecimento, a gente precisa muito que a pessoa tome consciência disso. Hoje a gente vive num ambiente que é muito tóxico, né, gente? É pesticida, agrotóxico, poluição, onda eletromagnética. Então o ambiente hoje é muito hostil, né? E o ambiente, ele tem uma interferência muito grande na gente, principalmente a alimentação. Então a alimentação é um dos pilares. Todo mundo sabe que a saúde tem muito a ver com isso. E hoje, na nossa alimentação, a gente tem uma ingestão muito grande de carboidratos. Então, de alguns anos para cá, a ingestão de carboidratos vem aumentando muito. Aumenta a ingestão de carboidrato, diminui a ingestão de proteína e gordura. O que isso acontece? Acontece o que a gente está vendo hoje, uma epidemia tanto de diabetes tipo 2 como obesidade. Principalmente, gente, nos carboidratos simples, os produtos de farinha e de açúcar. Hoje, o açúcar é usado indiscriminadamente, né? Eu costumo falar que o açúcar é um veneninho branco e a gente não poderia usar ele assim tão tranquilamente. Por quê? Porque ele é responsável por inúmeras doenças. A diabetes está crescendo com índices assim alarmantes, e a pessoa diabética, ela tem maior risco de insuficiência renal, de ficar cega, de amputar membros. É uma doença séria e que normalmente a pessoa não vai sentir nada, tá? Quando ela sentiu, já está comprometido um órgão. E isso está diretamente relacionado com a ingestão do açúcar. Na infância, a gente observa hoje, eu atendo no consultório, vem às vezes criança pequena com menos de 2 anos com pirulito, bala na boca, o uso abusivo do açúcar na infância, a obesidade infantil, diabetes na infância. Tanto que vocês peguem uma foto, vamos pôr aí dos anos 80, anos 70, as crianças eram sequinhas, você via até as costelinhas. Hoje, as crianças, a maioria estão acima do peso, obesas. Então, por quê? Uma grande ingestão de carboidratos. Então, a gente tem que pensar nisso. Gente, a alimentação, ela tem que ser fonte de saúde. Quando eu vou comer,
as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito preocupada com a alimentação, eu sempre penso, isso vai ser fonte de saúde ou de doença? Lógico, de vez em quando você sair, né, dar uma jacada, que nem as pessoas falam, tudo bem, mas o mais importante é a rotina. Então, a rotina do dia a dia da gente na alimentação é super importante. Na alimentação da gente, o que a gente recomenda? Que a gente diminua a ingestão de carboidrato, tá, gente? Principalmente os carboidratos simples, que é tudo que você come e vira açúcar com facilidade. O que é isso? Açúcar mesmo, todas as farinhas, arroz, e a gente aumente a ingestão dos carboidratos complexos, verduras, legumes, frutas, raízes, sementes. Por quê? Além delas serem fontes de carboidrato, elas são ricas em vitaminas, minerais, vão trazer mais nutrientes para o organismo da gente. Uma outra coisa que eu recomendo também é aumentar a ingestão de proteína. Então, assim, que a proteína esteja presente em todas as refeições da gente. O que é proteína? As carnes, qualquer tipo de carne, peixe, ovos, as sementes também são boas fontes de proteína. Porque a proteína, ela é muito importante para a construção do organismo da gente e ela traz mais saciedade. Uma outra coisa, as gorduras. Então, a nossa sociedade também demonizou as gorduras. Então, não pode comer nada de gordura. Só que a gente pode ingerir as gorduras que estão naturalmente presentes nos alimentos, tipo assim, as gorduras animais. Procurar ingerir uma gordura de boa qualidade, a banha de porco, o azeite de oliva, o óleo de coco. Quando eu era criança, a gente comia com banha de porco, né? Aquelas, a carne do porco era guardada lá na gordura, aquela gordura que a gente comia, né? Então é muito mais saudável do que esses. Qual que é a gordura ruim? A gordura ruim são a gordura dos óleos, esses óleos ultraprocessados que vêm da indústria, óleo de soja, de milho, de girassol. Eles são muito inflamatórios, são ruins para o nosso organismo. E evitar as frituras. Então, fritura é uma coisa que a gente não deve comer, né? Agora, a gordura que está presente no alimento, ela faz bem porque a gente precisa de gordura, né, no nosso organismo. Quando a gente tira toda a gordura da nossa alimentação, a gente faz uma alimentação sem gordura, com pouca proteína, com mais carboidrato, o que acontece? Quando eu como uma coisa doce, dali a pouco eu tô com fome de novo, tá, gente? Por quê? Quando eu como um alimento que vira açúcar, ele dá um pico no meu organismo do hormônio que chama insulina, esse açúcar entra para dentro da célula, daqui a pouco eu tô com fome de novo, eu como de novo. Vamos pensar assim numa refeição tipo uma feijoada. Quando eu como uma feijoada, eu demoro para ter fome. Por quê? Porque esse alimento ele tem bastante proteína, gordura, então ele traz mais saciedade, tá? Então, quanto mais carboidrato eu como, quanto mais açúcar eu como, além do açúcar ser um alimento extremamente viciante, tem essa questão da insulina, que faz com que dali a pouco eu tenha fome de novo. Então, a gente recomenda que a gente tem um aumento, principalmente aumento de proteína, aumento de gorduras boas, aumento de frutas, verduras, legumes, raízes, vegetais. Uma coisa que eu costumo falar muito para as pacientes é que a gente deveria ir mais na feira e menos no mercado. Descascar mais e desembalar menos. São orientações gerais. Por quê? Porque a alimentação da gente, procurar ingerir mais alimentos que venham da natureza. Não alimentos que a gente compra lá no mercado. Tudo que a gente compra num saquinho, numa latinha, num pacotinho, tá? É cheio de corante, conservante, cheio de açúcar. Então, vamos procurar ingerir mais, como orientação geral, alimentos que venham mais da natureza. Isso vai ser mais benéfico para a nossa saúde. E esses cuidados a gente deve ter sempre, e principalmente com as nossas crianças, tá, gente? Doce é bom? Não, uma delícia. Mas isso é uma coisa de exceção. Quando eu era criança, doce a gente tinha no sábado, uma vez por semana. E era aquele que a mãe fazia em casa, de fruta, né? No resto da semana não tinha. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. O carboidrato hoje está aí, é uma alimentação barata, né? Então, macarrão, lanche, pizza, bolacha, chocolate. Então, isso tudo é uma alimentação de baixo custo e faz o quê?
e pronto, né? Então, o salgado, a pessoa vai lá, come, né? Enche a barriga, só que não tá trazendo saúde. Então, uma coisa que a gente tem que pensar muito a respeito disso. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, eu não vou me preocupar com essa doença porque eu não tenho genética, eu vou me preocupar com essa doença porque eu tenho genética para essa doença. A genética, gente, ela é determinante em torno de 15%. Vai depender muito do que eu vou fazer. Então, tipo assim, se o paciente, igual aquela paciente minha que tem a tendência familiar de ter diabetes, ela pode mudar isso na epigenética. O que que é isso? Mudando os hábitos dela, para ela prevenir aquela doença. E, na verdade, a maioria das doenças, elas têm a ver com o nosso estilo de vida, não com a nossa genética. Então, às vezes, é uma ilusão. A gente fala, não vou me preocupar com isso porque eu não tenho genética, né? Bem ao contrário, a genética é uma pequena porcentagem. A gente tem que se preocupar realmente em prevenir as doenças. Hoje a gente vê um aumento muito grande de incidência de câncer. Por quê, né? Eu vejo assim, as pessoas... não, eu não tenho a genética, então não preciso me preocupar com isso. Não. A genética, ela vai fazer muita diferença enquanto a gente é jovem, 25, 30 anos. Depois, é o que a gente faz no dia a dia da gente que vai realmente fazer a diferença na nossa saúde ou na nossa doença. Uma outra coisa que é um pilar importante da saúde é o nosso sono. Hoje, nesse mundo moderno, né, que a gente tem um monte de coisa para fazer, parece que a gente não tem mais nem tempo para dormir, a gente acaba negligenciando e a gente não consegue ter saúde sem ter um sono de qualidade. Então a gente tem que valorizar aquela recomendação de que a gente deve dormir cedo. Isso é uma coisa que é muito válida, tá? Durante o sono a gente produz muitos hormônios, que são hormônios de reparo, e a gente deve procurar não dormir muito tarde, de preferência até as 11 horas da noite. É um desafio para mim também, eu também fico me policiando, tentando organizar para conseguir dormir cedo, porque a gente tem muita coisa para fazer. Nós temos durante o sono a produção de um hormônio chamado melatonina. A gente tem uma glândula aqui na cabeça da gente que chama glândula pineal. Ela produz esse hormônio e ela produz principalmente da 1 às 4 da manhã. E para a gente produzir esse hormônio, a gente tem que estar no estado de sono profundo, e é um hormônio muito importante para o funcionamento do organismo da gente. A gente tem um outro hormônio, que é o hormônio de crescimento, que é produzido também durante o sono. O hormônio de crescimento não é só o crescimento, ele tem uma função de reparo muito importante no organismo da gente. Para as crianças ele é muito importante. Então, as crianças, aquele negócio, você tem que dormir, porque é dormindo que você cresce, tá certo. Então, crianças, às vezes passando a noite inteira jogando, isso é um erro. As crianças, elas devem dormir cedo. E para a gente procurar ter um sono de qualidade, eu que atendo, vejo também que as pessoas têm muito problema de sono hoje em dia. A gente orienta sempre o quê? Que a gente procure deixar o quarto em silêncio e total escuridão, tá, gente? Então, essas luzinhas que a gente tem de ar-condicionado, de TV, elas prejudicam. Por quê? Porque o homem foi feito para dormir na escuridão. Então, o que eu faço em casa? Eu pego, ponho uma fita isolante e ponho em todas essas luzinhas, tá? Porque isso atrapalha, não deixa a gente entrar no estado de sono profundo. E se você tem algum problema de sono, realmente insônia, não consegue dormir ou fica acordando, procure uma avaliação, procure um tratamento. Por quê? O sono é muito importante. Então, se eu não durmo direito, isso pode desencadear vários problemas na minha saúde. Então, eu tenho que buscar, tá? Eu tenho que buscar o tratamento e levar isso a sério. Um outro fator de saúde, principalmente no momento que a gente vive, é o estresse. Então, o gerenciamento do estresse, ele é um fator muito importante para a manutenção da saúde. Hoje a gente vive num momento estressante por causa do coronavírus, notícias ruins, né? Notícias ruins, a gente ouve pessoas que a gente conhece, ouve na TV pessoas que morreram, que pegaram, então isso tudo gera um estresse muito grande. A gente deve buscar condições, procurar coisas que possam a gente melhorar esse estresse.
Por quê? Porque o estresse ele também mata, tá, gente? O estresse pode causar um problema agudo, como ele pode causar uma doença aguda, como ele também pode determinar uma doença crônica. Então, aquela velha história que de tanta preocupação eu fiquei careca, é verdade, tá? Então, a gente deve deve levar isso a sério. Procurar coisas alternativas, tipo yoga, meditação, que ajuda, relaxamento, massagem, procurar coisas que melhoram isso, tipo assim, lazer, ler, andar, caminhar, coisas que você gosta de fazer para você controlar. Muitas vezes a gente também usa suplementação, fitoterápicos, algumas medicações. Por quê? Porque isso é muito importante. E tô estressada, a gente tem que valorizar, não pode levar isso sem um devido controle. Por quê? Porque isso também vai levar muito dano da saúde das pessoas. Um outro pilar muito importante da nossa saúde é a atividade física. Hoje o mundo é sedentário, né? Então, tipo, eu trabalho, fico o dia inteiro sentada no consultório. Aí eu vou para casa de carro, aí eu subo de elevador, aí eu vou ligar a TV, o controle remoto. Então, o dia a dia das pessoas é extremamente sedentário e a gente geneticamente não foi feito para isso. A nossa genética é lá do homem da era do Paleolítico, em que eles andavam 20 km por dia, ou se locomovendo, ou procurando alimento, e hoje a gente vive parado. Então a gente tem que fazer algum tipo de exercício. O ser humano, para ter uma boa qualidade de vida, a gente precisa ter músculos, tá, gente? Eu costumo falar que osso não para em pé. Então, se a gente não tiver musculatura, quando a gente tiver um pouco mais de idade, é só você olhar um idoso, ele tem dificuldade de andar, dificuldade de sentar, porque ele cai. Por quê? Porque ele vai perdendo a musculatura. Então isso, ano a ano, a gente começa a envelhecer, lembre, a gente começa a envelhecer, gente, depois de 25, 30 anos. Então, quando que eu tenho que começar a me preocupar com isso? O mais cedo. A musculatura da gente, de preferência, ela tem que ser construída lá na infância, por as crianças se movimentarem, fazer exercícios. Isso é muito importante. As pacientes me perguntam: doutora, mas o que eu faço? Eu falo: faz qualquer coisa. Comece, entendeu? O que você procure? Alguma coisa que junte, de preferência, alguma coisa que você faça, uma atividade física que te dê prazer, né? Então, a gente sempre recomenda, que é muito importante a gente fazer um exercício físico resistido, né? Para quê? Para fazer força, porque isso vai fazer a gente ganhar musculatura. O exercício aeróbico, tipo assim, uma caminhada, que é a respiração, o coração, fazer exercícios de alongamento para trabalhar a flexibilidade. Então, todos esses exercícios são importantes, mas comece com alguma coisa que você se sinta bem. Doutora, mas agora a gente já está em novembro, né? Então agora eu vou deixar pro ano que vem. Gente, não faça isso, entendeu? Deixa pro ano que vem, daqui a pouco chegou janeiro, chegou fevereiro, chegou março e a pessoa ainda não fez nada. Comece a caminhar, comece a subir escada, andar de bicicleta, mas comece. Isso é muito importante. Eu costumo falar que se a gente não faz exercício, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai batendo osso com osso, a gente começa a ter compressão dos nervos, e aí a gente começa a virar a Maria das dores, né? Então dói para tudo quanto é lado, tá? Então isso é um pilar muito importante da nossa saúde, e a gente deve valorizar. Uma outra coisa muito importante, à medida que o tempo passa, são as pausas hormonais. Então hoje a modulação hormonal é uma coisa que está muito em voga, mas as pessoas têm muito medo, muito preconceito, muita informação errada. Eu costumo falar que reposição hormonal é vida. Nós temos muitos hormônios no nosso organismo, muitos, tá? E à medida que o tempo vai passando, esses hormônios vão caindo e muitas vezes a gente vai ter que fazer a reposição desses hormônios, a gente chama isso de modulação hormonal, para melhorar a qualidade de vida. Alguns hormônios tem muitos mais conhecidos, um que eu acabei de falar, que é melatonina. A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal, que tem muita importância na qualidade do nosso sono, mas ela tem muita importância também num ciclo que a gente chama ciclo circadiano, que regula muitas funções no organismo da gente, tá? Então, muitas vezes conforme
a idade, as queixas, a gente tem que fazer essa reposição. Um outro hormônio muito importante, mas jamais conhecido, são os hormônios da glândula tireoide, que sempre tem que ser avaliados, porque também é um hormônio que, à medida que o tempo passa, costumam se alterar, e a gente tem que tratar, porque eles causam uma gama grande de sintomatologia na pessoa. Uma outra coisa que eu falo também para as pacientes é que a gente sempre tem que tratar, quando o assunto é hormônio, é sempre muito controverso. As pessoas têm muito medo, principalmente existe esse preconceito que qualquer hormônio dá câncer. Eu falo que as pessoas põem tudo no mesmo saco e balança, gente, não é assim que as coisas funcionam, tá? Então, assim, o hormônio, a gente sempre, eu vejo que a preocupação das pessoas sempre é fazer o exame. Doutora, eu quero fazer o exame do hormônio. Só que, gente, eu sempre falo para os pacientes que eu trato o paciente, eu não trato o exame do paciente. Tem alguns exames, principalmente exames hormonais, que é uma referência muito grande. Vamos falar, tipo assim, o normal é de 2 a 25, vamos falar assim, tá? Então, nós temos que ver que naquela pessoa, naquela idade, o que seria o ideal? Seria que esse hormônio, esse valor tivesse mais baixo ou mais alto, tá? Às vezes, a pessoa está lá dentro da referência, mas essa referência dos exames laboratoriais, ele é feito uma média da população, tá, gente? E não é específico. Então, quando a gente vai avaliar uma pessoa, a gente tem que avaliar aquela pessoa, naquele momento, porque eu sempre falo, olha, a pessoa muitas vezes está me dizendo uma coisa, o exame da pessoa está me dizendo outra, tá? Então, a avaliação da pessoa, ela é soberana. Então, a gente tem que tratar a pessoa e não o exame da pessoa. Então, essas coisas, elas sempre têm que estar num conjunto, tá? Um outro tratamento hormonal bem conhecido é o tratamento da menopausa, que é quando a mulher para a menstruação, deixa de ser fértil, que é um tratamento também que gera bastante polêmica. Nessa fase a gente faz a reposição dos hormônios femininos, que são estrogênio, progesterona, testosterona. A menopausa é um período muito crítico da mulher, tá? Um período desafiador. Hoje, cada vez mais a gente faz uso dessa modulação hormonal. Por quê? Porque a reposição, muitas vezes, ela devolve a vida da pessoa. Lógico, existem alguns casos, alguns problemas, que isso vai ter uma contraindicação, tá? Mas isso tudo tem que ser avaliado na consulta médica, tá? Mas é um tratamento muito, muito importante. Por quê? Porque se a mulher entrou na menopausa com 40 e poucos anos e ela vai viver até 80 anos, ela vai viver mais tempo na menopausa do que na juventude, gente, tá? Então, isso a gente tem que levar muito em consideração na avaliação do paciente. Outro tratamento hormonal bem conhecido é a reposição de testosterona no homem, que é quando o homem entra na andropausa. Também é um assunto bem negligenciado, que ainda gera muito preconceito, mas também é muito importante avaliar isso no homem, que conforme a queixa, a idade, a gente tem que fazer essa reposição no homem. Um outro problema hormonal bem comum é o problema do cortisol, que eu estava falando agora. O cortisol é um hormônio produzido nas glândulas suprarrenais, e em momentos muito estressantes da vida da gente, a gente tem um aumento muito grande do cortisol. Se esse estresse é o estresse agudo, se esse estresse permanece, esse cortisol ele abaixa. Tanto ele muito alto como muito baixo é ruim. Então, hoje na medicina funcional é um fator que a gente valoriza bastante, também avalia. A gente tem um outro hormônio produzido na suprarrenal, que é o DEA, que é precursor de outros hormônios, muito importante, principalmente na mulher, na menopausa, que a gente tem que avaliar também. O tratamento hormonal, ele é muito amplo, tá? São muitos hormônios e sempre tem que fazer a avaliação individual para ver a indicação, contraindicação, dose. Então isso é muito individual. Uma outra coisa que me perguntam bastante é da suplementação. Doutora, a senhora me passa umas vitaminas, né? Hoje é até bem comum, né? As pessoas vão lá na farmácia e compram por conta própria. A suplementação nutracêutica funcional é bem bacana, só que ela tem que ser individualizada
conforme a idade, os problemas, as queixas. Então isso é o que a gente faz, mas não dá, mas tem que individualizar. Hoje a gente tem uma abordagem muito bacana, que é o exame genético. Então a gente pode fazer o perfil genético nutricional funcional. Nesse perfil, o exame genético a gente colhe das células aqui de dentro da bochecha. É bem interessante porque ele vai dar carências que a gente, além dos exames que a gente pode fazer de laboratório, né? Carências de algumas vitaminas e orientações da suplementação de forma individualizada. Então, uma ferramenta bem bacana que a gente tem hoje. Dentro da suplementação de vitaminas, hoje é um assunto muito importante a suplementação da vitamina D. Então, a vitamina D é uma vitamina muito importante no metabolismo ósseo, mas muito importante na nossa imunidade inata, tanto que a vitamina D está sendo reclassificada como hormônio D, tá? A vitamina D é uma vitamina que a gente usa muito a suplementação. Por quê? Porque as fontes alimentares de vitamina D são muito pequenas. Então, normalmente, ou a gente tem que tomar sol. Por quê? Porque a vitamina D, ela é produzida na pele da gente, tá? Só que para mim ter uma produção adequada de vitamina D, eu tenho que tomar sol todos os dias, na hora do sol quente, tipo assim, das 11 às 4 da tarde, 15 minutos por dia, 70% do corpo exposto sem filtro solar, né? Então, assim, pra gente que trabalha, é uma realidade que é muito difícil. Se a pessoa pode, eu recomendo, é o ideal. A principal fonte de vitamina D é o sol, que tá aí de graça, disponível para todo mundo. Se a gente não pode tomar o sol, então é indicado que a gente vá medir nosso nível de vitamina D e muitas vezes suplementar, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente está mais dentro de casa, vendo muito pouco a cara do sol. Então eu recomendo que todo mundo faça essa avaliação e procure. Por quê? Porque isso é muito importante. Nós temos muitos estudos mostrando hoje a importância da vitamina D na nossa imunidade, principalmente nesse momento que a gente está aí com essa pandemia, tá? Então, uma outra coisa muito importante, que eu já ia deixando de falar, é a questão do intestino. Hoje, o intestino é considerado o nosso segundo cérebro. O intestino é muito importante na manutenção da nossa saúde. Pelos nossos hábitos de vida, alimentação, hoje a gente tem uma prevalência muito grande de uma desbiose intestinal. O que é isso? Desbiose é uma alteração das bactérias que a gente tem no nosso intestino. E essas bactérias, elas são muito importantes para a manutenção da nossa saúde. Então, a gente deve estar muito atento às intolerâncias alimentares, que hoje também a gente vê muito. Se eu como determinado alimento, tipo esses dias, de uma paciente que cada vez que ela come alguma coisa de leite, ela tem diarreia. Aí eu perguntei quantas vezes que isso acontecia na semana. Ela falou, doutor, umas 3 vezes. Então, você imaginou? Quer dizer, que a pessoa come e tem diarreia, diz que dá gases, passa mal. Eu falei, escuta, mas se você está comendo esse alimento, ele está te fazendo mal, você continua comendo, né? Alguma coisa está errada, né? Então, quer dizer, aquilo ali vai causar um dano, então a gente tem que estar atento. Então, hoje, a gente se preocupa muito, avalia muito a questão da desbiose intestinal, então muitas vezes isso também tem que ser corrigido através de alimentação, através de uso de probióticos. O intestino é muito importante, tá? O funcionamento para a manutenção da nossa saúde. Bom, eu penso o seguinte, a gente como pessoa, né? Eu, se não fosse médica, eu tenho que... O nosso principal bem é a nossa saúde, tá, gente? À medida que a gente perde a saúde, acabou, né? Então, assim, o que adianta, né? Eu costumo falar que adianta ser o mais rico do cemitério e o mais rico lá do hospital, né? Então, não vai adiantar nada. Então, a gente tem que cuidar da saúde da gente. E eu penso que a saúde é o maior bem. Então, a gente tem que pegar isso na nossa mão e me preocupar com isso. Então, assim, se eu tô sentindo alguma coisa... não corre lá o que as pessoas normalmente costumam fazer, né? Ela corre, toma um analgésico, toma um anti-inflamatório, pior ainda, às vezes toma um antibiótico, sem prescrição médica. Ontem atendi uma paciente também, aí sentiu uma dor para fazer xixi, foi na vizinha, a vizinha deu um antibiótico, ela tomou.
Gente, falei, meu Deus do céu. Então diz que todo mundo de médico tem um pouco. Se você sempre vai achar alguém que quer te dar algum remedinho, né? Então isso é extremamente perigoso, né? Então ouça o seu corpo, preste atenção, procure se informar, procure ler. Hoje, com o advento aí da internet, a gente tem livros, artigos científicos, a gente pode se informar. Pergunta, lógico, na internet vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, mas procure ler, procure se informar, entendeu? Procure um profissional, um médico, um nutricionista, um psicólogo, um terapeuta, procure, busque. Não fique esperando tá doente, acontecer alguma coisa grave para depois você ir atrás, tá? E se a pessoa, tipo assim, às vezes a gente dá alguma recomendação para a pessoa e a pessoa não faz, não muda nada, gente, tá? Então, assim, não adianta nada. Então, assim, procure mudar, procure melhorar, procure você ser responsável pela sua saúde. Eu penso que isso é o mais importante. A gente hoje trabalha na prevenção, na manutenção da saúde. Então, eu costumo falar também que a gente tem que ser hipocondríaco da saúde. E ficar buscando, não, tem gente que fala assim, fica buscando doença. Não, a gente tem que ficar buscando a saúde da gente, entendeu? Então, buscar a melhor qualidade de vida. Por quê? Como que você quer, o tempo passa para todo mundo e a gente tem que pensar como que eu quero envelhecer, né? Então, hoje a gente observa o que? A expectativa de vida está aumentando, as pessoas estão vivendo mais, tá? Mas estão vivendo mais como? Doente. Às vezes a pessoa passa 10 anos, 20 anos da vida dela com dificuldades físicas, né, dificuldades mentais, e muitas coisas poderiam ser prevenidas ou amenizadas, tá? Pra gente ter uma qualidade de vida melhor, né? Eu costumo falar que eu quero envelhecer, porque só não envelhece quem morre, né? Eu não quero morrer cedo, eu quero envelhecer, quero ser uma velhinha bem saudável, bem feliz. Um beijo.